Lucas, se apresenta aí. Salve, salve galera. Eu me chamo Lucas, sou mais conhecido como Luqueta. Desde 1995, residindo aqui na cidade de Altos, nascido ali no Hospital José Gil Barbosa. A manga corre nas minhas veias e eu acho que a introdução no mais pra mim é isso. Canto, rap, danço, break dance, corto cabelo, faço uns trampos com a corrida e eu acho que é isso, né? E Lucas, Luqueta, a gente pode chamar assim? Lucas Luqueta. Luqueta Lucas, Lucas, Luqueta, Seu seu Lucas, Lucas! seu Lucas também. Cara, massa. Como foi que tu decidiu começar aqui a tua carreira, a tua vida, ou na dança, de eu vou começar a dançar, eu vou começar a empreender. Como foi que deu o start, assim, quando foi que deu esse start na tua cabeça, E assim? bicho, eu costumo dizer que tudo é um processo, tá ligado? Que nada é tipo assim, acordei e hoje decidi ser o que eu vou ser o resto da minha vida. Nós homens, a gente passa a vida inteira tentando descobrir o que a gente vai ser, né? E depois que a gente descobre o que vai ser, a gente passa o resto da vida defendendo aquilo que a gente acha que é, tá Verdade. ligado? Tipo, tu escolheu, sei lá, ser cantor, vamos supor. Aí o resto da vida é defendendo isso que tu acredita que tu é. E pode ser que lá na frente tu mude de ideia. Não, mano, não quero ser mais ser cantor, não. Agora eu quero ser bailarino, tá ligado? Pode mudar, mas, Verdade. enfim. Sobre empreender, desde muito pequeno que eu já me interessei em ganhar minha própria grana, né? Só que eu não tinha físico para trabalho braçal. E aí, cara, às vezes que eu tentei trabalhar de forma braçal, assim, tipo de ajudante de pedreiro, dessas coisas mais pesadas, velho, toda a vida dava febre, meu irmão. Toda a vida que eu ia, eu voltava mal. Só que eu era muito, até hoje, né? Eu sou muito conversador, então eu comecei trampando, vendendo coisas, né? Eu comecei vendendo um desinfetante e Qual a tal. idade, assim? Tinha uns 14 anos já, 14 para 15 quase. Pegava os desinfetantes ali e aí ia de porta em porta. Tipo, não tinha nem bike, botava dois numa sacola, dois na outra e ia batendo de porta em porta. Foi minha primeira grana, assim, trabalhando com inteligência, né? Tipo, Sim, porque o resto era trabalhando com os músculos que eu não tinha. sim. E aí depois foi trampo de vendedor mesmo. Vender vela em porta de cemitério, no dia de finados e por aí vai. Show de bola, mano. A gente tá fazendo um documentário e o foco desse documentário é história, cultura, o comércio de autos e essa juventude, né, com o esporte, com o comércio, né? E você é um cara que reúne todas essas qualidades assim. Então foi por Valeu. isso que eu comecei que eu procurando quem eu pudesse entrevistar. Eu disse, poxa, o Lucas corre, comerciante, é um cara empreendedor, que tem o seu próprio negócio, é um cara que dança hip hop, Sim. tem essa cultura já, tem incentivado outras pessoas através da tua vida, porque o que tu tem divulgado no teu Instagram, com certeza estimula e traz empolgação, né, para as pessoas que querem, por exemplo, correr e conhecer autos. Como foi que surgiu a ideia de abrir a tua própria barbearia? E, velho, eu tenho 7 anos 7 anos que trabalho profissionalmente. Não, tenho 6 anos que trabalho aqui nesse local. Tenho 7 anos que trabalho profissionalmente com barbearia e tenho 8 anos que corto cabelo, né? Em 2018, quando eu comecei a trabalhar lá no Júnior, a gente já trocava muita ideia, né? E, assim, conversas nossas, a gente sabe que aqui em Altos, é, você trabalhar para os outros não é sinônimo de você dar uma alavancada, né? Você vai receber um trocado, você vai conseguir desenrolar, mas você não vai dar aquela alavancada que você quer. E eu acredito muito numa parada, ó, viver a vida que se quer dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo, pô, porque tu dorme pouco, mas vale muito a pena. E eu costumo dizer que quando eu trabalhava lá no Júnior, como quando você tá passando uma chuva muito forte e você encontra uma varanda. Aí tu, poxa vida, mano, achei uma varanda muito top. Só que aí o dono abre a porta com a cara ruim, aí tu pensa, pô, meu, esse cara vai me mandar sair daqui. Aí ele pega e diz assim, rapaz, entra aí, pô, sai dessa chuva. Aí já tava bom, né? Sim. Aí ele pega, vem com a toalha pra ti.
Aí tu, ô, velho, brigadão, ó, toalha. Aí, não, relaxa, aí lá vem ele com o bolo e o café. Aí, fechou, né? Só que não é tua casa, velho. E a É. chuva passa, entendeu? E aí eu sempre vi dessa forma, como se fosse um lugar maravilhoso, mas não é a minha casa, entendeu? Apesar de eu ter sempre sido muito bem tratado lá. E aí o que é que rola? Eu já pensando já em futuro, né, em outras coisas, eu fiz um curso e lá eu me abri os olhos, assim, tipo, questão do empreendedorismo. Porque eu sempre trabalhei muito, velho, sempre busquei fazer meu próprio corre e nessa correria do dia a dia, tinha muito medo de empreender, né? Porque todo mundo tem esse receio. Porque tem gente que diz que o empreendimento é para todo mundo, só que ele não é para todo mundo, velho. Entendeu? Muita Como gente assim? não é para todo mundo, porque tipo, muita gente Entendi. vai sair de um negócio para montar o seu e vai quebrar a cara, pô. Verdade. Só que tu só vai saber se tu for, mano. Tu só vai saber se tu for. E eu com esse medo no meu coração. Só que aí eu pus na minha cabeça, pô, mano, eu só trabalho. Eu não tenho um vício prejudicial, né? Porque todos nós temos vício. Tipo, eu gosto é de treinar, eu gosto é de estudar, eu gosto é de trabalhar. O meu trabalho, eu me satisfaço muito fazendo ele e ele me alegra. Eu não tenho, tipo, motivo pra gastar uma grana que eu não tenha num fim de semana, numa coisa que, enfim, que vai me prejudicar. Então, pô, velho, se eu entrar num negócio, ainda que eu tenha que pagar aluguel, água, luz e os custos, se eu tirar só o de eu comer minha quentinha todo dia, eu consigo viver do que eu quero, velho. E aí eu fui criando coragem, tá ligado? E aí eu fui pro curso, o cara me deu uma luz, velho. Uma luz assim gigantesca de um toque que ele me deu e eu, poxa vida, tipo, explodiu a mente, entendeu? E aí eu, cara, quando eu voltar pra minha cidade, vou pedir pra sair, velho. E aí foi dito e feito, mano. Eu voltei, foi tão doido o bagulho que rolou comigo lá, que quando eu voltei foi com febre, mano, com a virose que eu peguei, tá ligado? E eu vim do home, amigo, me embrulhei com a capa de cortar cabelo, passei uma semana sem trabalhar. Na outra semana eu trabalhei uma semana só, e aí no último final de semana eu chamei o cara que eu trabalhava junto com, que eu trabalhava pra ele, né? E eu falei, mano, eu não venho mais, a partir de segunda eu vou meter as caras. E ele, um cara maravilhoso, pô. Só faltou estender as mãos, pegar um óleozinho, ungir minha testa e dizer vá com Deus, tá ligado? Mas até Deus te abençoe, ele me recomendou. Cara, massa isso. E aí eu saí fora. E aí fui cortar cabelo em casa e tal. E aí, tipo, Tu com ainda não toda. tinha teu próprio negócio, teu local aí. Não, tinha não, eu cortava dentro do quarto, entendeu? Só que, tipo, eu já tinha os material, porque esse ano que eu passei trabalhando lá, não Uhum. comprei nada pra mim, velho. Todo o dinheiro que eu pegava, eu comprava, era uma máquina nova, eu comprava cadeira de barbearia, eu comprei foi sofá, eu comprei foi várias coisas assim de barbearia. Eu botando as coisas dentro do quarto, aí as pessoas chegavam lá em casa, rapaz, ele tá transformando teu quarto numa barbearia. É o que eu tenho, pô. É o que eu tenho, tá ligado? Aí tinha uma cama lá e a cama ocupava um espaço, né? Aí eu peguei e fiz uma estrutura de madeira e coloquei minha cama trepada, velho. Aí os caras chegavam, via essa cama trepada lá, meu irmão, essa cama enganchada aí. Eu falei, velho. E aí tem até uma história com o Jefferson, um brother meu. Ele chegou, olhou pra cama lá em cima. Aí ele, meu irmão, tu é muito doido, ó. Vou cortar o cabelo. Aí eu já Jefferson. Ele sentou, cortei o cabelo, ele olhou pra mim de novo no final. Ei, moleque, ficou bom. Ei, tu vai baixar essa cama, ó. Aí eu me mudei de lá pra cá, né? A vida deu umas reviravolta massa, assim. Aluguei esse espaço, vim trabalhar aqui. E aí eu tirei a cama de fato de lá. E um dia o Jefferson veio aqui de novo e falei: Jefferson, a cama baixou mesmo, mano. Agora o meu colchão é no chão, ó. Aí já era, velho. E aí foi outros pontapé em 2019 aí. Aí de lá pra cá foi só trabalho duro, mano. Sacrifícios, né? Abrindo mão de algumas coisas, porque só dá certo assim, velho. Se tu não sacrificar algumas paradas, tu não vai alcançar nos objetivos. Tem que Verdade. sacrificar, tá ligado? Cara, tem gente que pensa que. Porque assim, como tu falou, trabalho, empreender não é para todo mundo. Tem gente que vai trabalhar de carteira e vai se satisfazer assim. E tem gente que vai colocar seu próprio negócio. Por quê? Porque tem gente que sai do trabalho de carteira e pensa que empreender ele vai trabalhar menos, É a maior ilusão que você tem na vida. né? Ele pensa que vai trabalhar menos e, pelo menos no início de um grande negócio, você trabalha muito mais do que você se fosse trabalhar fichado, né? Porque trabalhar fichado, você trabalha no horário ali.
no seu trabalho, é 24 horas você pensando no seu trabalho, como Sim. crescer o seu trabalho. E tem outra parada também, que é um ditado que se diz que o que engorda o gado é o olho do dono, né? É, Enquanto tu tá de olho, velho, as coisas vão progredindo, entendeu? E quando tu tira a vista, aí pronto, aí se for, começa a desandar. se for colocar uma pessoa. Cara, sobre colocar pessoas, né? Tipo, é tenso, velho. Você cria um negócio à sua cara, né? Que é o meu caso, a barbearia. Um negócio que, tipo, que tava dentro da minha mente, literalmente, tá? Sabe? Tu tá aqui dentro da barbearia, tá dentro da minha cabeça. Tipo, eu sempre idealizei que fosse desse jeito. Que o ar-condicionado ficasse aqui atrás, o vento nas minhas costas e tal, a cadeira assim, o espelho desse formato, do lado de cá ia estar os quadrinhos, do lado de cá ia estar os quadros das coisas que eu gosto. Todas essas coisas já tava, tipo, aqui, né? E aí tu pega, bota alguém literalmente pra estar dentro da tua cabeça, ajudando a dar manutenção, e de repente ela começa a te atrapalhar, fica muito complicado, entendeu? É, Fica muito complicado. E aí tem outra parada que ela é um pouco mais complexa. Por exemplo, quando você vai contratar alguém, às vezes você contrata alguém só porque ela já é muito boa no que ela faz. Só que tu deixa de avaliar um monte de outras coisas. Por exemplo, um possível desvio de caráter. Entendeu? sim. Porque eu não olho pra tu e digo, pô, esse cara cospe no chão das casas, esse cara caga e não dá descarga, tá ligado? Eu não olho pra tu, não vou saber essas coisas, eu vou descobrir no dia a dia, né, mano? É, Eu vou descobrir, aí, velho, eu de cara não dá pra saber que dá tu é não. vacilão. E aí, velho, tem um ditadozinho que ele diz o seguinte, tu é, é, caráter, tipo, ele não se ensina, entendeu? É Eu te verdade. ensino a cortar cabelo, eu te ensino em 2 meses, um mês, tu aprende a cortar, pô. Tem um método, tem técnica que com um mês tu tá cortando cabelo. Mas eu não te ensino a ter caráter, velho. E um vacilão, ele é incurável. Ele nasceu comédia, ele vai morrer daquele jeito, É, entendeu? véi, eu acho que depende do milagre. Se for um milagre grande, mas é só um milagre, meu irmão, porque tem cara que é comédia mesmo. Mas, cara, eu acredito que pode haver mudança. Mas assim, você na sua empresa, né? Você tentar colocar uma pessoa que falhou e você continuar com ela, aí eu acho É, burrice. é porque também é outro ponto. Eu E não aí, sei se já aconteceu contigo assim, mas assim, nunca aconteceu comigo não, até porque eu só botei um negócio uma vez e foi eu mesmo cuidando. Mas era para ser uma sociedade, aí não foi no meio do caminho. E aí depois fui só eu e a minha ex-esposa. E aí também não deu certo com dois, com a esposa, né? Na época não deu certo. Meu irmão, é porque, velho, tem amor e tem paixão, tá ligado? O amor suporta tudo. Entendeu? A paixão, ela é por dia. Só que, pô, velho, eu amo andar parada, entendeu? E os outros caras só apaixonado. Na hora que a paixão acabou, foi é, cruel, entendeu? E aí, isso vai pros relacionamentos, vai pra vida. Cara, ó, se a pessoa erra contigo uma vez e tu ama, tu perdoa, pô, porque tu não vai conseguir viver sem aquela pessoa ali, entendeu? Sem aquela coisa, tá ligado? Sem, tô sem ligado. aquela energia ali que aquela pessoa traz pra ti. E aí tu desculpa, mano, porque não é pela pessoa, não é por ti, tá ligado? Tô ligado, é Só que aí verdade. tem a segundo erro, né? A pessoa pô, tu perdoou, tu desculpou, tu aceitou aquela situação. Pô, não faz mais isso comigo, não, macho. Bora seguir nossa vida aqui em paz, né? Só não faz mais isso, pô. Isso aqui me adoece, isso aqui não me alegra. Eu não consigo conviver tu fazendo esse tipo de coisa. Aí a pessoa, não, beleza. Aí tu entra um acordo, né? Pega É, na mão e pá. Aí passa-se um tempo, a pessoa pega, faz aquela mesma merda contigo de novo. Ai, tu, poxa vida. Só que tu gosta demais, né, pô? Aí tu fica se sentindo tentado a dar uma segunda chance. E por humanidade, velho, todo mundo merece uma segunda chance, né? é. E tu ama, né, mano? O amor é foda, só que aí Rapaz, ele já fica mais ralo, entendeu? Ele já fica mais sensível, tu já fica mais desconfiado. E aí é onde entra a reta final da coisa, mano. Se a pessoa já errou uma vez contigo, tu desculpou, tu deu uma segunda chance, todo mundo merece uma segunda chance. Só que a pessoa vacilou contigo pela segunda vez agora, né?
E aí tu tá pensando em dar uma terceira chance, pois a pessoa não tem mais culpa nenhuma, porque ela já mostrou exatamente quem ela é, tá ligado? A gente tá, Agora aí o problema é teu, parceiro. a gente tá falando de relacionamento ou de negócios? Os dois. É porque vale por dois, É pô. verdade. Não, eu levo muito a sério isso hoje. Pros negócios, cara, pros negócios, se você não tiver muita esperança na pessoa e você não vê que ela é uma pessoa que ama mesmo trabalhar com aquilo, eu acho que não compensa a segunda chance, tá ligado? Tá ligado? E ensinar a trabalhar você ensina, você não ensina ninguém a ter caráter, tá ligado? É verdade. E aí, se a pessoa já vem mau caráter, você nota más atitudes dela antes mesmo de iniciar o negócio, velho, não contrate e nem namore. É verdade, é verdade. Fala, Luqueta, agora vamos falar um pouquinho de esporte, cara. Quando foi que começou a correr? Como foi? Quando foi que o esporte, a corrida, o mosquitinho da corrida, do corredor, picou e tu Esse sentiu? mosquitinho é cabuloso. Cara, o que é que rola? No dia 14 novembro, dezembro, outubro, novembro. No 14 de novembro de 2023, eu me lesionei bem aqui na frente, velho, treinando. Eu tive rompimento parcial de algumas fibras aqui na minha virilha. Cara, e aí, até, tipo, pra fazer movimentos da dança tava muito, muito dolorido. Precisei ir pra fisioterapia e precisei fazer acompanhamento e meio mundo de coisa. Cara, inclusive um alô aí pra minha fisio, a Moara Glenda. Obrigado, minha filha, você sempre me ajuda muito. Tamo junto. E aí, velho, nesse período que eu me machuquei, a única coisa que eu fazia que não me incomodava era caminhar pra frente, sabe? Não doía, andar pra frente não doía. E aí, a primeira semana que eu fiquei sem me exercitar, pô, rapaz, eu não dormi direito. Não dormi direito. Tipo, acostumado a gastar muita energia durante o dia, né? Sim. E eu não dormi direito. E aí, eu tava folheando uns rios, né? E aí apareceu um vídeo de um meninozinho chamado Iago. O Iago, ele é uma criancinha, pô. Ele chega pro professor dele lá de corrida, aí, ó, arranjei um relojão, agora eu vou acompanhar aqui. Quando for tal hora, é a hora de eu sair, quando der tal hora é o tempo que eu levei. Aí aquela purezazinha de criança, né, velho? Ele falando e tal. Aí, não, e se doer as canelas? Ele, não, se doer é só ilusão, é só pensar que não tá doendo. E segue a rocha correndo e tal. Aí eu, rapaz, velho, Somente. deixa. Que viagem, mano. Esse molequezinho falou uma parada que é real. Tipo, deixa doer, meu irmão. Só vai, né? Mete marcha. Aí eu peguei no outros dias. Rapaz, andar pra frente eu consigo. Os caras conseguem correr 5 km aí, eu vou tentar correr 5 km em menos de meia hora. Pronto. Foquei nisso. Botei uma roupazinha top, tal, a camisa manga longa, vim até aqui, botei um fone, calçãozinho, peguei um tênis que eu tinha. Fui tentar correr. Cara, eu fui tentar correr em círculos ao redor do centro social urbano. Deu 18 minutos de corrida, minha mente já tinha fadigado, as pernas já estavam começando a O doer. músculo já tá Eu dizendo, já, para. eu já comecei a tirar a camisa e o fone de ouvido começou a me incomodar lá, tipo, cara, foi muito, muito, muito ruim. Meu Deus do céu. E aí eu fui olhar, só tinha 18 minutos que eu tinha começado. Não tava nem com 4 quilômetros ainda. E aí eu, caramba, meu irmão, que negócio difícil. E aí, como eu quebrei a cara, né, que eu achei que eu ia lá e ia finalizar, e aí eu mandei mensagem, eu me sentei e mandei mensagem pra um brother meu, ei, mano, tu faz 5 quilômetros em quanto tempo? Ele, bicho, eu tô fazendo em 24 minutos. Aí eu, ô, filho da mãe. E ele tava saindo de uma situação de estar sobrepeso, né? E aí eu, caramba, mano, esse cara, tipo, E tu tempo sempre eu foi sempre mais isso. magrinho e tal. E aí eu, pô, velho, não tô conseguindo essa parada. E aí doeu, mano. Eu, pô, velho, eu vou fazer essa parada em 24 minutos. Vou fazer. Voltei pra casa, fui logo pesquisar, né? Técnicas de corrida, Como é que faz? tipos de pisada, tipos de tênis, roupas adequadas. É, aí peguei, né? Passei um dia, no outro dia, botei o tênis, peguei já outra camisa, um calção mais leve, um tênis mais leve, não botei fone de ouvido dessa vez. Pá, arrochei, meu amigo. Tá, corri. Fiz 5 km em 28 minutos. Aí eu mandei mensagem pra ele.
Aí, mano, ó, consegui em menos de meia hora. Aí ele top, velho. Mete marcha. Eu também tô tentando baixar minha velocidade. Então, pô, fechou. Então, eu vou tentar acompanhar esse cara, mas vai ser difícil, porque ele já tá querendo diminuir. Agora eu tô com 4 minutos. É como se eu fosse correr com ele, ele começa, ele sai correndo 4 minutos Sim. e só depois eu fosse. Ah, meu irmão, Então eu vou deita aqui. baixar meu tempo. Eu tenho que baixar. Aí eu já conheci o Elton, né? Que é do Altos Corredores, que é um entusiasta da corrida aqui em Altos. O cara é tipo o Forrest Gump. Eu não sei se tu já viu o filme. Sim. Mas ele começou a correr barbudo e aí agora a galera corre junto com ele, entendeu? O O cara Elton. tem uma energia muito massa. É um cara firmeza. Eu aproveito para mandar um abraço para ele, pro Um Elton, do Altos abraço, Elton. Corredores, pro Bezeta, que é o Anderson Solano, e em especial pro Thiagão. O Thiagão é meu brother demais. Mas bora lá. E aí eu já sacava os caras da corrida e eu sempre treinando lá pela manhã, o Elton passava e eu dizia, ó, vou lá correr com vocês. Até que um dia eu fui, né, gravei um vídeo lá com o Elton correndo e tal. Tava com 15 dias correndo nesse dia que eu corri com eles. E aí de lá até aqui, velho, eu nunca mais parei, porque foi uma coisa que me ajudou a desenvolver o hábito de acordar às 4:30 da manhã, porque eu já consigo acordar às 5 de boa. Só que às 4:30 era cruel, né? Porque eu queria acordar e estudar. Só que acordar 4:30, mano, tu fica morgado, não tem como. Só que se tu acordar, botar teu tênis e for correr, aquela morgação em 10 minutos ela sai. Passa. Ela sai. Na verdade, ela sai nos 5 primeiros minutos, entendeu? Eu tô sendo generoso. Nos 5 primeiros minutos ela já sai. E aí tu já termina, tu já volta, prepara teu café, toma teu banho. E tu já começa energizado o dia. Vai bater sono em ti lá pra 9 horas da manhã, meio-dia, né? Que é após um almoço ali, após um lanche. E dá pra tu começar o dia bem mais cedo, tu vê literalmente teu dia passando, entendeu? E isso me ajudou muito, me ajudou muito. Que eu Massa, consegui cara. botar em dias outras atividades que eu queria através da corrida. Cara, muito bom, mano. Sabe? Aí tamo com. Vou fazer 2 anos agora, De correndo quase todo dia. correndo quase todos os dias. É, na verdade, só 3 dias na semana, né? Que eu Três. corro um dia sim, outro não. E no outro dia eu faço dança. E nos dias que eu corro eu faço musculação. Massa, cara. Cara, um excelente depoimento aí pra estimular, me estimular. Eu tenho certeza que vai estimular muita gente aí, porque, velho, isso é dar um gás na gente pra gente começar. É, e, Luqueta, toda vez que vem um cliente aqui, lembrando que a gente tá na barbearia do Luqueta, fica aqui na BR, fica Avenida Francisco Raulino, entre a Treino Academia e a e Ultragás. a outra gás, gente, fica aqui bem central aqui. Venham, tá? Trabalha muito bem, muito aconchegante, ar-condicionado. Lucas trabalha muito bem. Eu posso comprovar isso. A gente fez aí rapidinho, não tenho o meu pouco cabelo. Cara, e os clientes vêm e o Lucas sempre conversa, fala sobre a história de autos. E quando ele corre, ele também está sempre apresentando os locais, né, de autos, históricos de autos. É, tem alguma história aí, Lucas, desses locais está passando e tem alguma curiosidade especial, uma história especial sobre essa cultura de Porque falar dos locais? altos, agora que a gente tá com 103 ou é 104 anos de emancipação política, né? Toda rua aqui tem uma história, velho. Por exemplo, a rua 12 de outubro, né? Carrega o 12 de outubro porque é o aniversário da cidade. Sim, E também, não por isso, mas é também dia das crianças. E é dia em comemoração a uma santa, que eu não vou me recordar agora. Mas é muita data comemorativa sim, somente nesse dia. Então, só a rua 12 de outubro, toda vez que a gente corre por lá, tem muita coisa pra se contar. Tem muita coisa boa, assim, de se relembrar. Tem uma estrutura lá que pouca gente sabe, mas na Igreja dos Mormons, toda vez que é para ser feita uma estrutura de igreja que é da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sim, se uma casa normal, o alicerce para ser feito vai precisar de é, é, 2 metros de baldrame, vamos supor, de estrutura para suportar peso, sim. o da igreja é feito com 8, 10, entendeu? Que é para suportar catástrofes ambientais. Então, em algum caso, de algum dia, tem uma catástrofe ambiental em Altos, É o melhor local. é o melhor local, é o mais seguro de todos, porque a estrutura de lá é feita para suportar mesmo Entendi. catástrofes, tanto que quando acontece essa catástrofe ao redor do mundo,
um dos primeiros locais a estar pronto para receber as pessoas que ficaram desabrigadas é a igreja, porque ela nunca cai. E eles já têm sistemas de Interessante. armazenamento de comida, armazenamento de roupa, meio mundo de coisa, de água, que é pô, armazenar água. Pois é, os caras têm um sistema de armazenamento de água. E a igreja, ela Interessante. tem esse rolê, a igreja dos Mormons ali na rua 12 de outubro. E é a igreja que tu se congrega lá? Na verdade, hoje eu me considero que eu sou um membro afastado, assim, porque eu Sim. só vou lá quando eu sinto mesmo no meu coração que eu preciso ir, porque eu acredito muito hoje que a igreja de verdade tem que ser nós, né, velho? E pra tu agradar a Deus, eu acho que a melhor coisa que tu pode fazer é treinar, estudar e trabalhar duro. Porque, pô, velho, tu tá bem de saúde, tu tá com a grana no bolso, e tu é um cara inteligente, tu não anda ofendendo ninguém. Tu não anda dando trabalho pra Deus no sentido de ficar pedindo coisa pra ele toda hora, ô meu Deus, me cure aqui, saca? Tu tá Sim. bem de saúde, velho. E aí tu trabalhou, tu é um cara inteligente, tu não enche o saco de ninguém, velho. Tá É ligado? verdade. Então, assim, se tu quer servir a Deus de fato, se cuida, tá ligado? E aí tu vai poder ajudar aqueles menos mais necessitados, né? Porque tem uma parte das escrituras que fala que a gente tem que cuidar daqueles cujas chances são poucas. Verdade, Porque mano. quando Deus vier, vai ser cabuloso. Mas não seja você esse cara que as chances são poucas, né? Rala pra sair dessa situação. E eu acredito muito Verdade. nisso. Verdade, meu irmão. E aí Pô, tem a 12 de outubro, desculpa, mas é, tem isso na 12, né? Tem a questão da igreja, que é um fato que poucas pessoas sabem. Mais à frente tem a unidade escolar Afonso Mafrez, que é a primeira escola de autos, que tem uma estrutura super antiga, que hoje é o professor Onofre, que é o diretor de lá, e foi feita toda uma revitalização, uma das escolas com a melhor estrutura da cidade hoje. E que Afonso Mafrense foi um bandeirante, um cara aí que foi um maior rolê paia pra todo mundo. E eu não entendo por que que ele carrega o nome de uma escola também dentro da nossa cidade. Mas enfim, velho, enfim. é muita coisa, entendeu? Cara, interessante, legal. Poxa, e, Lucas, sobre perspectiva de futuro, como é que tu enxerga Autos daqui a 10 ou 20 anos, se pudesse melhorar alguma coisa? E que conselho você daria para os jovens que querem empreender em Autos e praticar esportes aqui em Autos? E cara, vou começar de trás pra frente. Praticar esporte em altos hoje é, já foi mais difícil, mas não vou dizer que tá bom. Por exemplo, com relação à corrida, a gente corre e fica disputando entre a galera que levanta pneu de bike, moto, corre e vem o cara com seu cachorro ali, vem o cara passeando com seu filho, entendeu? E aí vem a ambulância, vem, a gente disputa o espaço com essas pessoas todos os dias. Então, tipo assim, ainda não aconteceu, não que eu tenha visto ou que eu tenha sabido, mas vai acontecer algum acidente em algum momento, né? É muita gente querendo praticar esporte num espaço que ainda não está preparado, Ainda não tem um local, entendeu? né? Ainda não temos um local específico. Ah, nós temos o Centro Social Urbano. O Centro Social Urbano hoje funciona muitas atividades mesmo. E isso é bom, mas é pouco, entendeu? Aí temos o poliesportivo. Nada contra, galera, mas o poliesportivo, às vezes, você tem um ofício lá pra jogar seu vôlei, pra jogar seu futsal, pra jogar seu basquete. Você chega lá, tá tendo uma festa de 15 anos, entendeu? Então, assim, galera, já que é pra rolar esse tipo de coisa, talvez seja viável ter um espaço pra galera das festas de 15 anos. É, Nada contra, tá ligado? Mas às vezes uma coisa termina atropelando a outra. Tem um campeonato autuense aí dos times locais aqui da cidade. Cara, na final e nos jogos mais badalados mesmo, o polo esportivo fica reimoso, pô, porque ele não cabe todo mundo. Ou seja, o polo esportivo ficou pequeno, entendeu? Então nós precisamos também de um ginásio maior. Então já fica a visão aí. Hoje praticar esporte em alto está muito melhor, mas ainda temos muito que melhorar. Não temos pista de skate, não temos um local coberto para a prática de atividades que precisam ser ao ar livre, verdade. entendeu? Inclusive tem a galera aí do skate e do patins aí no grupo que eu ando e a galera tem pedido muito É, isso. porque, tipo assim, a galera tá saindo daqui pra ir andar em Teresina, Teresina. ir andar em José de Freitas, que é referência, tem uma pista de skate lá top.
entendeu? Então, assim, a galera tá saindo daqui para ir praticar esporte em outros locais, Verdade. entendeu? Coisa que poderia estar abrilhantando a nossa cidade. E nesse sentido, a gente pode sim melhorando, mas podemos melhorar mais ainda, né? Verdade. Podemos muito melhorar. A outra pergunta, por favor. É, e daqui a 10 ou 20 anos, que perspectiva, assim, tu imagina que Altos vai ter, o que tu queira, né? É, E que mensagem você quer deixar? Uma mensagem para os jovens, uma mensagem para essa juventude que quer empreender, que quer praticar esporte, que quer. Você já falou muita coisa boa aí. essa mensagem, eu acho que ela é muito pessoal minha, nas vezes que eu pensei em parar, tá ligado? Sobre qualquer coisa que eu decidi fazer na minha vida. Porque é assim, velho, ó. Hoje eu tenho condição de ir bem ali na padaria, escolher o que eu quiser comer e comer, tipo, de boa e perguntar o preço só no final. Se liga? Graças a Deus e ao trabalho duro, eu consegui chegar nesse ponto, sabe? De chegar e comer o que eu quero. E isso pra mim já. É uma Pra vitória. quem passou fome, velho, tá ligado? É uma vitória Legal. enorme. E aí eu digo pra mim o seguinte: toda vez que eu desanimo, cara, pensa no Luqueta de 10 anos atrás e não desiste, velho. Ou pensa nele de 10 anos atrás, se liga e troca uma ideia com ele agora, se fosse no meu caso, né? Então, assim, pensa no teu pessoal aí de 10 anos atrás, mano. E imagina, tipo, o que é que ele diria, o que é que tu diria pra ele agora, tu 10 anos depois, entendeu? Tu diria, para agora? Porque se eu tô aqui hoje é porque aquele Luqueta de 10 anos atrás ele não desistiu, velho. Ele sem máquina, ele sem tênis, ele sem comida mesmo, sem grana. Ainda assim, ele pegou a mochilinha real dele e foi estudar. Ele pegou a mochilinha real dele e foi lá pro treino. Ele só com a manga, às vezes, na barriga, foi pro campinho tentar os mortal dele, tentar as coisas dele. Sabe? Foi tentar a parada sem ter recurso. Entendeu? Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, é pra tudo, velho. Pensa no cara que tu quer ser no futuro, tá ligado? E te imagina daqui a 10 anos se tu não desistir agora, velho. Entendeu? Mete marcha, velho. Às vezes é só tu mesmo que tá acreditando, entendeu? Mais ninguém. Verdade. Como quando eu pendurei a cama, entendeu? Parecia loucura, velho. Quando a mãe entrava dentro do quarto e tava eu lá sozinho, tipo, sem ninguém. Eu botava minha melhor roupa, mano. Botava tênis, né? Eu dentro de casa, lá um calor infernal. Dentro de casa, de tênis e tal, sentado na frente do espelho, rodando tesoura na mão aqui, pegando a mecha do meu cabelo, mirando cortar. Aí a mãe entrava dentro do quarto e perguntou: Meu filho, quem é que vai vir cortar o cabelo aqui que tá todo chique? Porque tu não botando tênis. Aí eu falei: Mãe, eu nem sei, sabe? E muitas vezes não foi ninguém, velho. Cara, e tu tava naquela energia, né? Ah, mano, eu queria Aquela como fé, se naquela. fosse a única parada que tivesse pra mim, entendeu? Cara, essa energia da juventude realmente, assim, é o que move a gente, né, meu? Então, o que eu diria pra galera, velho, não desanima, não desiste, entendeu? Porque daqui a 10 anos, velho, tu vai olhar pra trás e vai sentir orgulho de tu não ter desistido agora. O que eu poderia dizer pra qualquer pessoa é um bagulho de futuro assim, seria isso, entendeu? Massa. Estuda, treina e foca nas tuas coisas, velho. 90% das pessoas que passam pela tua vida, elas não são importantes, tá ligado? Liga só pra esses 10% aí, que às vezes é só 5, às vezes é só teu pai e tua mãe, às vezes nem eles, tá ligado? E mete marcha, velho, que Massa, meu é do irmão. caralho, Show vai dar certo. show de bola, cara. Cara, mano, vou te falar. A primeira pessoa que você conseguiu empolgar e trazer essa foi eu, cara. Porque vendo teus vídeos, né? Vendo o teu Instagram e agora conversando contigo esse papo, acho que a gente nem combinou. A gente, na verdade, eu trouxe um script, né? E eu fui deixando fluir, tu foi falando aí. E, cara, eu quero te agradecer, te parabenizar pelo teu trabalho, pela pessoa que tu é, que estou te conhecendo hoje ainda mais aqui nessa entrevista, que um cara como você inspira, né? Um cara que tem princípios, trabalhador, é um cara que com certeza Deus tem abençoado, Deus Amém. tem ungido e assim a gente vê claramente, né? Deus agindo na tua vida de forma que você tem uma força que é uma coisa que
que a gente sabe que vem de Deus, né? E, e a forma que tu fala empolga, porque a gente, todo mundo pode, né, cara? Só não desistir, é só não dar trabalho pra Deus, é só. Cara, achei massa isso, mano. É, velho, É, eu acho trabalhar, que é estudar. muito disso, entendeu? Às vezes a gente não vai conseguir, né, velho? Tipo, a gente não entende, às vezes a gente não vai conseguir. Tem coisa que não é pra gente, mano. Mas a gente tem que ter é, serenidade pra essas coisas também, né? Eu não vou saber exatamente como é o bagulho, mas tem uma coisa que fala que é a prece da serenidade, né? Que é pra saber é, é, as coisas que. Batalhar pelas coisas que estão no nosso controle, né? Sim. E ter serenidade pra entender as que não estão. E sabedoria pra saber diferenciar quando é uma e quando é a outra. Entendeu? Quando é as que tu controla e quando é as que não. E aí, velho, se tu focar nas coisas que tu controla, tá ligado? Deixar de lado as que tu não controla e seguir tua vida, cara, é pouco. Vai dar errado porque a vida é disso mesmo, a vida é pra Tem entristecer, altos e baixos. mas tu vai ter picos de alegria assim, vai ter dia que vai ser massa, véio. Vai ter dia que tu vai agradecer por estar vivo, tu vai, pô, obrigado, hoje foi massa. Cara, verdade, É verdade. por dia, mas é isso, velho. Também não vou ficar pilhando ninguém nessa neura não, né? Porque, enfim, Cada um é cada um é diferente, né? cada uma. É, massa, cara. Essa entrevista foi muito boa. Valeu, Luqueta, brigadão. Brigadão por Obrigado você, meu ter brother. aceitado aí. E espero que a gente tope aí mais vezes, com certeza. Amém. Valeu. Tamo junto, valeu. Eita.